Saluton, camaradoi! Como estão vocês? Pessoal, curtam o vídeo para que mais pessoas venham conhecer o universo Naciruta. E se você é novo por aqui, também se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam a mensagem do reino sem filtros. Aproveite também para ser um discípulo da Naciruta. Link na descrição. Se é ou não Cristo ou Crestos. Da onde que eu tirei essa vontade de fazer essa live? Bom, pessoal, parece que foi ontem, né? Onde um hater, né, me passou o seguinte comentário. Deixa eu até compartilhar aqui para vocês. Apresentar, compartilhar a tela. Então, como vocês podem ver aí, esse rapaz, né, que provavelmente deve ser desses grupinhos de WhatsApp, e foi bem daquele rapaz, tá bem ligado com aquele rapaz que foi questionado, né? E você sabe, quando a gente fere o ego de alguém, né, independente se você está com a realidade ou não, eles vão se usar de sofismos, né, para poder defender a sua visão. Então ele coloca assim, ó: Shalom, consultei a Septuaginta aqui em Isaías 45. Sim, tem Cristo. Presta bem atenção esse Cristo que ele viu na Septuaginta. Ri, Ro, Iota, Sigma, Tau. Presta atenção aqui, pessoal. Ômega, né? Tudo bem. E aqui ele fala, né? Com a letra tal, sim. Ele só não prestou atenção com outra coisa aqui, outro problema. Com a letra ômega. Mas tudo bem, tá? Vamos dizer que é outra forma de dizer, né? Cristo, que é ungido. Não estou dizendo, não estou desafirmando isso, tá? Tudo bem. Ele coloca aqui, ó: não encontrei crisma. Na verdade, eu estou usando a passagem de Levíticos 4, né? Que bota a palavra em grego, né? Que é crismenos, né? Ungido. E tá aqui, né? Ele continua dizendo: outra correção. Correção da onde, meu Deus? Olha só, preste atenção, pessoal. Em Apocalipse 22, 6, 9, prestem atenção. É o anjo que aparece a João e não Jesus. E por isso o anjo reprova a atitude de João, dizendo para não adorá-lo. Será que é isso mesmo? Antes de dar continuidade, vamos então à resposta que eu dei para ele, dizendo aqui. Eu falo, né? Acredito que eu não tenho explicado um detalhe no vídeo. Primeiro, qual códex você usou? Ou pegou sua fonte de um site, né? Porque provavelmente deve ter usado o site da Septuaginta, né? Que é online, que já está todo organizadinho, bonitinho, perfeitinho. Só que, pessoal, quais são os códices que foram usados? Entendeu? O primeiro mais antigo, um dos mais confiáveis, que é respeitável, né? O códex majoritário, códex sinaítico, tá? E beleza, vamos continuar aqui. Eu falo, né? Ao menos consultastes o Codex Sinaíticos e o Alexandrinos, que são os mais antigos? Vamos lá, meu querido rei. Vamos dizer que seja Cristo, mesmo não tendo nas versões antigas, né? Não tem problema, né? Vamos dizer que exista. Vamos dizer que existe, não tem problema. Mas a problemática é que o Codex Sinaíticos em Atos, pessoal, esse é o problema, que essa cristandade não presta atenção. Esses evangélicos, esses protestantes, esses católicos não prestam a mínima atenção. Em Atos capítulo 11, verso 26, nos traz, ó, o que o texto traz, vou mostrar para vocês na íntegra aqui, ó. Traz isso, pessoal. Cristianos. Que diacho é cristianos, minha gente? Vamos lá. Plínio e Tácito também trazem Crestos, ao invés de Cristo. E aí, qual é o seu argumento quanto a isso? Quanto ao anjo que você disse não ser Jesus, então releia o livro de Apocalipse, pois é o próprio Jesus. Porque, pessoal, o problema dessa cristandade é que eles isolam o texto, o verso, né, o versículo, e eles não prestam atenção nos demais versículos, ou seja, no contexto do texto. Essa é a problemática desses pastorinhos, né, de YouTube e de fundo digital, que aparecem e criam uma igreja a todo tempo. O lugar onde
se cria igreja, gente, eu nunca vi, é o Brasil. Todo dia tem uma igreja nova. E quando você vai ver, é só picareta, tá? E aí você vê aqui que as pessoas isolam, porque eles aprenderam assim, né? Eles só isolam o texto aqui. Vamos ao contexto do texto. Pois bem, lá em Apocalipse 22, verso 6 em diante diz o seguinte: E disse-me, quem disse para ele? O anjo, né? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. Ou seja, aqui é tendenciosamente traduzido como anjo, tá? Enviou o seu mensageiro, pessoal. Ângelos, em grego, é mensageiro, tá bom? Inclusive, apóstolo, né? Apóstolos é sinônimo de malar, anjo, tá bom? Outra problemática aí também, tá? Então aqui diz assim, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E olha que o anjo fala, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me, olha só, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E ele disse, quem é esse anjo? Que é o mensageiro? É o próprio Jesus. E ele diz, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, porque ele é um profeta. E dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Olha o que o próprio Jesus, já ressurreto, transladado, mudado de nome, tudo fala. E ele ainda continua. E ele me disse, né? Olha o que o anjo ainda disse. Esse mesmo anjo, tá? Esse mesmo, presta atenção, ó, a continuidade, ó, olha o que ele não percebeu aqui, ó, a continuidade do verso, do contexto. E disse-me, ele me disse, né? Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha o que continua dizendo: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é justo, quem é sujo, seja sujo. Quem é justo, seja justificado. E quem é santo, seja santificado. Olha o que o anjo ainda continua dizendo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Olha agora. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Gente, quem é a pessoa com juízo que vai dizer que esse não é o anjo, que esse anjo está falando? É ele que continua no texto. Pelo amor de Deus. Olha a continuidade. Não isolem o versículo. Pare de ter tendenciosidade. Está aqui a prova. Jesus já ressurreto fala: não adora a mim, adora a Deus. Não existe trindade. Tá bom? E ele é o anjo, ou seja, o mensageiro. E o mensageiro é o quê? Ele é o quê, pessoal? Ele é enviado. Tá? Todo mensageiro, ele é um enviado. E aqui eu falo, né? Quem foi enviado para anunciar as coisas que viriam, senão Jesus? Então há um outro mensageiro? Veja João 8:29, João 6:38, 71 e demais textos, né, do Novo Testamento, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né, que diz que Jesus foi enviado e que anunciou a mensagem do reino dos céus. Logo, quem é o mensageiro, ou ângelos de Deus, né? Aí uma correção, né, para prestar atenção. E aqui, o outro problema, né? Em Apocalipse 3:12, né, Jesus, ou que para esses cristãos é o anjo, né, fala 4 vezes que ele tem um Deus, né. Eu vos farei coluna do templo de meu Deus. Ou seja, Deus tem outro Deus? É isso? Sério que é isso que vocês vão tentar se argumentar? Meu Deus, que ridículo isso. Chega, já deu. Acabou com o cristianismo, gente. Vamos ouvir o judaísmo nazareno. Sejam membros da nossa comunidade, pessoal. Lá tem os estudos completinhos, com referências, evidências, fontes, fatos. Vamos ser igual os judeus nazarenos, lá de Bereia, que Paulo teve uma dificuldade, né? E ainda até critica eles, né? Para tomar cuidado em ser muito, né? Bereano, né? Os bereanos, pessoal, para quem não sabe, em Bereia é onde estava aquela região dos judeus nazarenos que diz lá Epifânio Salamina, porque nós sempre fomos estudiosos, né? A gente sempre questionou muita coisa. Peraí, quem está falando? Que história é essa? Da onde? Que fonte? Quem te falou? Foi fulano? Ah, deixa eu ver lá se foi mesmo. Entendeu? Pois bem. Então, tá aí a resposta, né? Mas
Vamos então para o Codex Sinaiticus, que diz o seguinte: então esse é o texto que ele fala lá, né? Isaías 45:1. E vocês estão vendo aqui o texto, né? Começa bem aqui, ó. E aqui não temos em extenso a palavra Cristo. Só temos o Ri e o Ômega. Ah, mas tá aí. Tudo bem. Tudo bem. Digamos que tá aí. Mesmo sendo duas letras, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que tenha. Ainda temos um problema. O ômega, né, gente? Tá? O ômega. Mas tudo bem, vamos também dizer, não, era outra forma de dizer Cristo. Tudo bem, entendeu? Não tô negando. Mas ainda temos um grande problema aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então eu venho aqui, ó, vou lá em Atos. Vamos em Atos, aqui Atos. Para quem não sabe, o Atos antigamente era depois, era antes da carta de Tiago, tá? Hoje que tá assim. Capítulo 11, né? Verso 26. Vamos lá pro verso 26. Clicar aqui, verso 26. Vocês vão ter uma surpresa aqui. Nunca isso foi mostrado na internet. Se for mostrado, poxa, que triste que não foi divulgado, né? E se foi mostrado, é lamentável, né? Aqui, ó. Você vê bem aqui. Vou aumentar aqui a tela para vocês. Em tela máxima. E olha aí, ó. Prestem bem atenção nessa palavra aqui, cristãos, né? Vejam, pessoal, é o capítulo 11, verso 26, lá do livro de Atos. Quando você vai ver a palavra cristãos aqui, tá aqui, ó. Bem aqui, ó. O ri, aqui em cima. Ó, onde está vermelho aí, que vocês estão vendo essa linha vermelha, é a palavra cristãos, tá? Riro. Olha o que temos aqui. O eta, não é o iota. O sigma, o tau, o iota, o alfa e as demais letras, né? Que formam a palavra cristianoi. Cristianos, né? Com esse sigma aqui no final. Então, temos um problema aqui, pessoal. É cristianos com... Você tá vendo aqui que tá apagado? Vou aumentar mais a tela aqui, ver se eu consigo. Não, aqui é o máximo. Preste bem atenção aqui, pessoal. Que bem aqui, ó, tá apagado, tá censurado. Vocês estão vendo aqui que, tipo, o copista foi lá e tirou isso aqui? Era a letra eta e o cara colocou iota para ficar cristiano, cristianos. Estão vendo só? Olha aqui, ó, a alteração. Porque cristianos tem um outro contexto, quer dizer útil, quer dizer bondoso, e é aí a prova cabal que não era cristãos, tá? Mas não estão convencidos? Pois bem, temos texto, pessoal, lembra, esse aqui é texto do século V, tá? Século V, é o Códex Sinaítico, mas temos um códex mais antigo do que o Códex Sinaítico. Você sabe qual é? Alguém aí sabe qual é? Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar a tela. E temos aqui um códex do final do século II, que é olha aí, minha gente, na telinha de vocês, o que? O Evangelho de Filipe. Ah, não, é um texto apócrifo, blá, 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 blá. Não corre não. Não corre não, tá? Vamos ver aqui, na íntegra, como que eles se denominavam. Então tá aqui, ó. Quando éramos, aqui é a passagem traduzida, tá? E aqui é o original cópita.
A língua egípcia copta, que é muito parecido com o grego, né? Porque é a fusão do grego, do egípcio antigo com o grego, né? Então aqui diz, né? No verso 6, que é esse aqui, ó, no seu lado esquerdo. Aqui diz: quando éramos hebreus, éramos órfãos, tendo apenas a nossa mãe. Mas quando nos tornamos cristãos, nós tivemos pai e mãe, né? Quando nos tornamos cristãos, vamos procurar a palavra cristão aqui? Hebraios, né? Olha aqui, pessoal. Cristianos com eta. Estão vendo só? Estão vendo só aí? Caraca, problemático, né? Pois é. Então está aí. Viram só, pessoal, o probleminha? Pois bem. Ai, não estão convencidos? Vamos lá. Vamos lá pro próximo. Ah, pessoal, só antes da gente ir pro próximo, vamos aqui, ó. Cadê? Vamos procurar aqui se tem outro Christians. Aqui. É, acho que não vai ter. Deixa eu fechar aqui. E vamos pro próximo. Ah, consegui encontrar. Deixa eu ver aqui. Olha só, minha gente. Eu já ia pro próximo, mas ó, encontrei aqui. Apresentar. Então, olhem aqui, ó. Na telinha de vocês. Aqui, né, é a logia 53 do Evangelho de Filipe, né? Se você diz, eu sou um judeu, ninguém se moverá. Se você diz, eu sou um romano, ninguém se perturbará. E o grego, nananana. Aqui, ó. Se você diz, eu sou um cristão, olha o que está aqui. Olha o que está aqui, minha gente. Anok, oge, cristianos. Aqui, ó. Res. Olha aqui, ó. Cristianos, minha gente. Com a letra eta. Olha aqui a letra eta bem aqui, ó. Nesse azulzinho aí. Deixa eu aumentar aqui para maior apreciação para vocês. Vamos lá, 53. Aqui, ó. Aqui, minha gente, com a letra eta, bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. Pronto. Anok, og, cristianos. Com a letra eta. Tá vendo o problema aqui, minha gente? Que não tá ligado com a palavra Cristo. Como o próprio hater lá me colocou. Cristo, como está atualmente nas Bíblias. É sempre cristianos, vindo de Crestos. Isso foi mudado, minha gente, no segundo século em diante. Estão entendendo? Mas continuando, vamos continuar aqui o estudo. Vamos lá agora. Então vocês viram lá no livro de Atos, né? Que de fato é cristianos, né? E aí então fui procurar
no Códex Sinaítico, né? Lá no texto de Sirac, né? Já que esse é o problema, minha gente. Os textos que você vê Cristo na atual Septuaginta, eles estão tirando de qual códice? Veja, o códex mais antigo não tem, né? Esse Christos que a gente vê no Novo Testamento. Mesmo assim, vamos dizer que tudo bem, seja Christos, do jeito que a gente vê nas Bíblias atuais, né? Com iota, com o Ômicron, né? Ao invés de ômega sendo o Ômicron, tudo bem, vamos dizer que tudo bem, né? Mesmo assim, ainda não responde à pergunta por que no cristianismo primitivo era cristianos e nunca cristão. Cristo com iota, né? Estão entendendo a problemática? Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês o problema. Da onde que vem esse problema? Vamos novamente apresentar aqui. E olha aqui, minha gente. Não sei se vai dar de ver aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Eu aumentei no talo aqui para ver se... Ó, tem essa primeira linha lá em cima, né? Que vocês estão vendo. Tem a segunda. Tem a terceira, que você vê uma palavra parecendo guf. E aí você vê aqui, cristianos. Para quem não sabe, esse é o texto de Tácito, tá bom? Que é do século XI, tá? Do livro Anais, de Tácito, tá bom? Isso está na biblioteca a biblioteca Laurentiana, né? Sabe o que é interessante aí? Que os acadêmicos observaram? Eu vou tentar aumentar essa tela o máximo possível. Deixa eu aumentar aqui mais do que eu posso aqui. Para destacar somente o que a gente quer aqui, que é cristianos, né? Olha só. Olha bem aqui, né, gente? Ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Você vê aqui cristianos, bem aqui, ó, né? Sabe o que tá faltando aqui, pessoal? Bem aqui, ó, onde eu tô apontando aqui essa lupinha. Não sei se tá aparecendo para vocês. Tá, não sei se vocês estão observando que tá meio separado aí, né? Do iota para a próxima letra S, né? Estão vendo? E aqui os acadêmicos foram fazer um teste, né? De luz ultravioleta e descobriram, minha gente, que na verdade era um H aí e não um I, como está aí atualmente. Foi apagado e veja, é do século XI, tá bom? Inclusive, o texto latim, na íntegra, diz o seguinte: sed non opelmana non lagi... Eu vou passar aqui para frente, né? Ergo abolendo humore nero subdit reus et quaesistissimus poenis ad fecit quosper flagitia invisus vulgus Christianos apelabat. Estão vendo aqui? E aí, minha gente, você vê que depois houve uma correção e botou Christus, né? E outros MS vai colocar Crestus. E aí você fica, ué, é Cristo ou é Cresto, minha gente? Cresto significa úteis, tá? Úteis, ou bondosos, benignos, algo do tipo, tá bom? Não tem nada a ver com ungido e muito menos nazareno, que é Notzerim. Veja, o Notzri, em hebraico, significa guardião, tá? E cristão, mesmo se você for colocar a palavra cristão, então, digamos com uma letra iota, é ungido, certo? Então não tem nada a ver com nazareno, novamente. Então como é que vocês colocam hoje dizendo que é a mesma coisa? Não faz o menor sentido. O significado não é o mesmo. Estão entendendo? E vocês estão vendo aí agora na íntegra que os anais, eu só peguei aqui um deles, tá? Eu não peguei o Plínio também, né? Que tá lá Crestus, tá? Crestus, não é Cristo.
É um título romano, greco-romano. Quer dizer bondoso, benigno, útil, tá? Esse é o problema que temos aqui. Vocês viram lá o livro de Atos, agora vocês façam aí, pessoal, a associação de tudo que eu passei aqui para vocês, tá? Claro, porque na área de membros eu explico isso aí detalhado, mas aqui eu estou passando para vocês averiguarem por vocês mesmos, estou mostrando na íntegra, tá? Sem disse-me-disse, sem sofismo barato. Se perguntem aí vocês mesmos, por que é cristianismo hoje? Por que não é Judas Nazareno, como sempre foi? Por que eles mudaram de Crestos para Cristo? O que de fato era o movimento dos cristãos? Será que não era a gnose que eles tanto falam? Opa, suspeito, hein? Porque veja, os ditos textos gnósticos, que eles dizem que é gnóstico, trazem com todo orgulho o termo cristãos. Será que esses pais da igreja não pegaram esses textos desses ditos gnósticos e mudaram para criar o cristianismo? Ou esses padres estão envolvidos com política e fizeram isso? Porque, veja, eles ensinaram para a pessoa a ser subserviente, a obedecer sem perguntar nada, a obedecer sem pensar, a ser sempre pobre, não é verdade? Seja pobre, você vai alcançar o reino dos céus. Não sempre foi escrito. Até hoje é assim. E hoje, o discurso mudou, né? Agora os pastores estão falando um monte mais de asneira, visando dinheiro, e nem ensina nada. Só vende esperança, né? Vender esperança sem conhecimento, minha gente, é mesmo que você dá um copo sem água. Como é que você vai suster essa pessoa? Estão entendendo? A problemática disso tudo, o cristianismo é uma farsa, tá? Tá aí a prova, cabal. Cristo é o Cristo de Paulo, não é o Messias lá judeu. Esse é o problema. O Novo Testamento todinho é católico. Estão vendo? Como que ainda esses ditos protestantes disseram que mudaram, né? Vamos seguir a forma antiga. Forma antiga do quê? Se ainda é o Novo Testamento católico. O que mudaram? Ah, mudamos lá os deuterocanônicos. Os deuterocanônicos, minha gente, sempre teve na Septuaginta. Da onde que vocês tiraram isso? O pessoal gosta de falar de Códex Sinaítico, mas não gosta de falar o que tem no Códex Sinaítico, né? Vamos lá para a hipocrisia deles? Vamos acabar com essa hipocrisia desses cristãos? Vou mostrar um negócio para vocês aqui, minha gente. Fiquem chocados o que tinha no Códex Sinaítico. O pessoal adora, né? Ver o Códex Sinaítico e falam mal dos livros deuterocanônicos, como Macabeus, né? Está na Bíblia Católica. Mas lá depois o pastorzinho está falando bem do Códex Sinaítico e está se usando dele para argumentar, né? Pois bem, vamos aqui então para o que temos aqui no Códex Sinaítico. Olha o que temos aqui, minha gente. Tobias, estão vendo aqui? Olha aqui o livro de Tobias, ó. Livro de Tobias no Códex Sinaítico. Pois bem, olha aí. Livro de Tobias no Códex Sinaítico. Estão vendo só? Estão vendo aí, né, gente? E agora? E aqui bem em cima. Ó, você clica aqui, né? Procura aqui Biblos. Bem aqui em cima está o nome Tobias. Eu acho interessante esses pastores, esses pseudos teólogos de fundo de quintal, questionar o nosso trabalho, que é sério, cara. A gente aqui não está brincando Ó, aqui, ó, o livro de Tobias. Aqui. A gente aqui não está brincando com fé de ninguém. Aqui a gente trata a fé das pessoas com respeito, né? Se a pessoa vem questionar a gente vai mostrar. Respeitando a visão de vocês, a fé de vocês e tudo mais. Mas se vocês vierem com essa coisinha de tentar refutar, pois está aqui. Refuta isso aqui então, tá? Livro de Judite, pessoal, olha aqui, ó. Livro de Tobias, livro de Judite, primeiro e quarto Macabeus, o que mais? Olha o que mais tem aqui, ó. Sirar, que é o livro eclesiástico de Jesus ben Sirá, né? Tá aí, os deuterocanônicos. Sabedoria de Salomão, né? Então tá aí, minha gente. Tinha na Septuaginta.
Se vocês dizem que é errado esses livros, então rejeitem o Códex Sinaítico, então, que é o mais antigo. E aí, qual é o problema agora? Qual é o sofismo barato que vocês vão fazer? Que Espírito Santo é esse que não sabe das coisas? Hã? O Espírito Santo dá sabedoria e entendimento. Que Espírito Santo é esse que vocês têm? Para quem não sabe, nesse livro, minha gente, no Novo Testamento aqui, ó, na íntegra, estou mostrando para vocês. Pasmem, tem a carta de Barnabé, tá? No Novo Testamento tinha a carta de Barnabé, então já são 28 livros aí, ao invés de 27, né? Tinha também Pastor de Hermas, vocês estão vendo aí na íntegra, no Novo Testamento, então já são 29 livros, tá? O códex mais antigo, Sinaítico, está mostrando para vocês. Pastor de Hermas, onde nesse livro vai dizer que a esposa de Cristo é chamada da Torre. E Torre em aramaico é Magdala, uma forte alusão a Maria Madalena, Maria de Magdala. Pronto. Segura essa agora também. Tá aqui, ó. Epístola de Barnabé. Lembre-se, Epístola de Barnabé não é o Evangelho de Barnabé. Prestem atenção. E aqui termina o texto e vem aqui Barnabé, Epístola de Barnabé. Como vocês estão vendo aqui na íntegra. Estou mostrando para vocês, sem disse-me-disse, sem conversinha fiada. Olha aí. E agora? Hã? Aqui, Barnabas, Epístola. Aqui, ó, Barnabas, Epístola. E agora? Cadê? Estão vendo agora? Qual é o argumento agora? Está faltando o livro, minha gente, no Novo Testamento. Abram os olhos de vocês. Parem de ficar ouvindo esses carinhas. Tá bom? Para de ficar ouvindo esses carinhas aí também ateus, que vêm com esses argumentos bobos de criancinha, dizendo que Jesus não existe, que Deus não existe. Claro que a gente tem que respeitar essa fé deles, porque, veja, os ateus também têm fé de que Deus não existe, né? Mas isso é inconsistente, né? Porque realmente, Elohim Lokayam, Elohim Rovê, tá bom? Deus não existe, Deus é totalmente diferente. A visão judaica da cristã, né? Então tá aí, minha gente. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. André Arpa, Shalom, André. Quem mais? A Nilde também mandou mensagem. Shalom, Nilde. André. Antes era os sumerianos, André. Então vocês viram aí o texto aí de Tácito, né? Tudo aí eu mostrei para vocês, tá? Aí o Códex Sinaíticos, né? Gente, tá tudo aí, né, gente? Tá tudo já exposto, entendeu? Para de ficar ouvindo esses carinhas, para de ficar, sabe, prestando atenção nisso. Poxa, aqui a escola tem tudo do bom e do melhor, já tem mais estudos, tem mais coisas. Nossa, vocês estão perdendo tempo com essas galerinhas aí, tá? Esses Rabinovich também. Por favor, né? Vamos respeitar a nossa ancestralidade, né? O Brasil, minha gente, é a verdadeira nação descendente de Marana. Por isso que a palavra Marano, né? Marana, Min Marana, proveniente do nosso Senhor, tá bom? Acordem, saiam dessas religiões, desses ismos baratos. Acordem. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. O nosso tempo é precioso, minha gente. Estudem, ok? Então é isso, minha gente. Eu vim partilhar para vocês. Tenham aí uma ótima terça-feira. Shalom e até a próxima.